E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Estamos chegando em quase 300 inscritos, que loucura, tá? Batemos recorde de visualização no vídeo de ontem, recorde de inscritos em um dia. Então, se você não está inscrito, já se inscreve aí, tá? 12 jogos na rodada de hoje, não tem por que enrolar muito. Já bora para cima, é só falar que ontem nós cravamos a nossa entrada mais uma vez do grupo Free e no grupo VIP. Acho que a gente ficou no 0 a 0, tá? Porque a última entrada é que parou. A gente tomou o red na última entrada e é que parou as coisas, beleza? Vamos para cima, 12 jogos sem enrolação. Bora lá. Chegando aqui nesse primeiro jogo, tá? Detroit Pistons e Chicago Bulls. A gente tem aqui os possíveis quintetos iniciais, tá? Trey Jones, Josh Giddey, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic, tá? Oh, desculpa. E do lado de Detroit, Cade Cunningham tá como questionável, Duncan Robinson, Javonte Green, Ron Rowland e Jalen Duren que tá como provável, tá? Lembrando que o Isaiah Stewart tá como duvidoso, Tobias Harris tá fora por mais tempo, Alza Thompson também aí fora por mais tempo. Então, vamos lá, tá? Com esse tanto de ausência, o que é que dá pra gente buscar aqui? O que é que pode ser interessante? Pô, eu gosto muito dessa linha de 15 pontos do Vucevic. Dá para explorar a linha baixa de pontos dele, tá? Deixa eu ver aqui, 14 pontos, tá legal, tá? Acredito que tem tudo para ele cobrir essa linha. Deixa eu ver. Em relação à pontuação, nada mais, tá? Essa linha do Cade tá legal, mas tá muito esticada, beleza? Em relação às assistências, gosto dessa linha de 10 assistências do Cade Cunningham, tá? Apesar de eu achar a defesa do Chicago Bulls bem interessante nessa temporada, bem melhor que as outras. Isso aqui pode ser legal, tá? 10 assistências dele. Eu ia falar que dava pra pegar a Guiri aqui, mas tô achando um pouco esticado essa linha, mano. Se tivesse um pouco mais alto essa de 7 aqui, teria mais valor, tá? Só isso em relação às assistências. Em relação aos rebotes, querendo ou não, eu gosto muito dessa linha de 7 rebotes do Josh Giddey, tá? Ó, de 1,31, se ele for confirmado aí pro jogo, com certeza é muito interessante essa linha, beleza? Deixa eu ver aqui o restante, nada mais aqui. Em relação às bolas de três, tomar cuidado, tá? Essa defesa de Chicago é uma das melhores de perímetro da liga inteira, então ficar ligado nisso aí. Não sei se eu me arriscaria tanto em alguma coisa. Talvez aqui uma do Azaki Okoro, eu gosto dessa linha, tá? 1,43 pode ser legal, assim como uma do Patrick Williams também, tá? Juntando os dois já dá uma odd de 1,76. Passando aqui para arbitragem, tá? Arbitragem que tende a ser um pouco under faltas, tá? Então, ficar ligado em relação a isso aí. Under faltas é a tendência da arbitragem. Então, não sei se eu pegaria nada aqui. Não vou pegar nada. As linhas estão um pouco esticadas. Eu não sei se tem alguma coisa que vale tanto a pena aqui. E é isso. Bora pro próximo jogo. Chegando aqui em mais um jogão, tá? Agora para mim um dos jogos que deve dar o que falar hoje à noite, tá? New York Knicks e Orlando Magic, tá? Possíveis quintetos iniciais na tela, Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banqueiro e Wendell Carter. E do outro lado, Jalen Brunson, Michael Bridges, Odiano Nobe, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson como questionável, tá? Vamos lá, o que é que eu já gosto, o que eu acho legal? 25 pontos do Brunson, eu acho muito interessante. Se você quiser pegar 20, tá legal também, tá muito linda essa linha de 20 pontos a 1,25. Eu acho que isso aqui vai cair até o horário do jogo, mas fica ligado, tá? Outra coisa que dá para explorar aqui é essa linha do Franz Wagner, tá? 17 pontos dele. Acho que vem. O time do Orlando precisa muito dele, principalmente quando joga fora de casa. Então ele deve cobrir essa linha. Dá para se arriscar também nos 20 pontos dele, que tá bonita a odd, tá? Em relação à pontuação, só isso aí. Vamos aqui dar uma olhadinha nas assistências. É, deixa eu ver. Pô, não sei como é que vai estar a minutagem, mas 3 do Suggs tá legal aqui, é 1,27, tá? Dependendo da minutagem, dá para explorar até, se ele não tiver limitação de minutos, dá para explorar até essa 3,5 a 1,64 aqui, que eu gosto muito. Mas que a safe vai no 3, que eu acho que ele tem tudo para cobrir, tá? Se ele vai fazer ou não, a gente já não sabe, mas que ele tem tudo para cobrir, tem sim. Assim como o Josh Hart, tá? Tem tudo para chegar aqui a 3 assistências, ó, de 1,45, tá legal também essa linha dele. Em relação às assistências, é só isso, tá? Em relação aos rebotes aqui, eu gosto desses 10 do Karl Anthony Towns, tá? Independente se o outro lado tem bons reboteiros, que é o caso do Banqueiro e o caso do Wendell Carter, eu gosto dessa de 10 aqui e gosto também desses 7 rebotes do Paulo Banqueiro, tá? Eu acho que o New York Knicks tem um volume de arremesso muito grande que acaba cedendo bons rebotes aí. O Paulo Banqueiro tem um matchup que favorece ele para pegar esses rebotes, tá? Em relação aqui às cestas de 3, gosto dessa linha do Brunson de duas bolas triplas, tá? 1,26 tá legal também.
Essa aqui poderia estar um pouco mais alta, essa do Michael Bridges. Apesar dele estar cobrindo sempre, né? Eu acho que eu confiaria mais se tivesse em torno de 1,50 alguma coisa. Não sei se pegaria algo em relação a isso, tá? Gosto dessa linha do Tristan da Silva também. Uma bola tripla, é um jogador que entra para matar a bola de 3. Deve cobrir essa linha também, tá? Em relação aqui à arbitragem, a arbitragem um pouco em cima do muro, mas que tende um pouco pro over faltas, tá? Então ficar ligado nisso aí, tá? Pode ser interessante aqui esses 8 lance livres do Paulo Banqueiro. O time do New York Knicks leva muitos adversários à linha do lance livre. E isso pode ser que aconteça aqui com uma certa facilidade, tá? Em relação aos demais aqui, não sei se eu pegaria nada. Talvez 6 do Karl Anthony Towns também seja legal, tá? Em relação ao jogo, só isso mesmo. E bora lá. E agora nesse terceiro jogo aqui tá Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks, jogo lá em Charlotte, possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Ryan Rollins, AJ Green, Gary Trent Jr. Giannis Antetokounmpo como questionável, Miles Turner do outro lado, Colin Sexton como provável, Zion James com Knupel, Miles Bridges e Ryan Kalkbrenner, tá? Vamos lá. Deixa eu já começar dando uma olhadinha aqui nessa pontuação, tá? O que pode ser legal. Pô, querendo ou não, por mais que ele venha de 4 jogos seguidos sem cobrir essa linha, eu gosto dessa linha do Colin Sexton, tá? De 15 pontos, mas eu gosto mais ainda dessa de 12, tá? Muito interessante esses 12 pontos do Colin Sexton aqui a 1,25, tá? Bem legal. Em relação à pontuação, só isso. Não sei se eu exploraria mais alguma coisa aqui. Tá tudo um pouco tanto quanto complicado. Em relação às assistências, eu gosto dessa linha do Ryan Rollins, tá? Mas eu acho que ela poderia estar mais alta. 1,47 não sei se fica tão legal assim na minha visão, tá? Em relação aos rebotes, essa linha do Giannis, para mim, tem tudo para bater, tá? O time de Charlotte tem uma transição muito rápida e cede muitos rebotes. E o Giannis sempre gosta de jogar contra essa equipe e pegar bons rebotes, tá? Em relação aos rebotes dos demais aqui, não sei se eu pegaria alguma coisa. Nas cestas de 3, vamos lá. O que é legal aqui? Pô, eu gosto muito do Zion James, tá? Uma bola tripla dele deve acontecer aí. Ele sempre tá cobrindo essa linha, cobriu a linha em todos os jogos que foi titular. E hoje não deve ser diferente, tá? 1,31 tem valor aqui. Em relação aos outros jogadores, gosto da linha do AJ Green, vocês já sabem, tá? Se combar aqui com o Zion James, ó, já dá uma odd de 1,66, já é legal. Trio de arbitragem, tá? Um trio de arbitragem que tende a ser um pouco under faltas, então ficar ligado nisso aí. Ver aqui em relação às tentativas de lances livres. Pô, mano, pelo volume de jogo que o cara vai impor sem o Lamelo Ball, eu acho que esses 5 do Miles Bridges estão legal, tá? Tá legal, pra ele cobrar. Fora isso, não pegaria absolutamente mais nada. O mercado tá muito fechado e nesse jogo é só isso. Chegando agora em mais um jogo, tá? Miami Heat e Cleveland Cavaliers, possíveis quintetos iniciais na tela. Lonzo Ball, Sean Merrill, DeAndre Hunter, Dean Wade e Jarrett Allen. Cleveland cheio de desfalques hoje, não joga Donovan Mitchell, não joga Ivan Mobley, não joga Darius Garland, não joga Tyson, tá? Então é um time que vem bem esfacelado para essa partida. Do outro lado, Davion Mitchell, Norman Powell, Perry Larson, Andrew Wiggins e Kelly Ware, tá? O Adebayo continua fora, assim como o Tyler Hero. Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, tá muito esmagado tudo em relação ao Cleveland, tá? Se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria a favor do Miami Heat por 15 pontos do Andrew Wiggins. Eu acho muito legal essa odd de 1,32. Para mim tá muito alta e dá para ser explorada aí da maneira correta, tá? 20 pontos Norman Powell. Eu também gosto bastante, tá? E em relação à pontuação, só isso. Dando uma olhadinha aqui nas assistências, tá? O que pode ser legal, com certeza sendo titular, essas 5 assistências do Lonzo Ball devem acontecer, tá? 1,35 é bem interessante, é o cara que tem um índice de passe muito alto e deve fazer pelo menos esses 5 passes aí hoje, tá? Em relação aqui aos demais jogadores, não sei se eu pegaria nada. Em relação a rebotes, também vou ficar de fora, tá? Talvez aqui não. Talvez aqui 10 do Allen sem o Ivan Mobley seja legal, tá? Pode ser que 5 do Dino Wade também. Esse cara pega rebote. É porque ele não tem muitos minutos. Mas hoje ele recebendo a minutagem necessária. Ele deve pegar aqui esses 5 rebotes, tá? Em relação às bolas de 3, tá? Tô achando as linhas um pouco esmagadas. A não ser pro lado aqui do Miami. Pô, 2 do pau eu acho dada, tá? Um áudio 1,26 dada. Que dá para combar com alguma coisa. Então tá bem legal aí. Em relação à arbitragem, tá? Antes de falar disso, deixa eu só dar uma olhadinha nas tentativas de 3 pontos aqui. Como é que tá as linhas? Por 12 tentativas pro Samuel. Ele veio de 16, mano. Será que hoje, como titular, pô, 12 é muito alto, velho. 12 é extremamente alto, mano.
Não sei se pegaria nada, não. Não, não vamos pegar nada aqui. Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem um pouco em cima do muro, mas que tende pro over faltas, tá? Então, o que é que eu pegaria aqui? Eu acho que eu pegaria com certeza 6 lances livres tentados do DeAndre Hunter, tá? Acho que sem Donovan Mitchell, sem Darius Garland, ele tem tudo para cobrir essa linha, tá? Em relação aqui ao time do Miami Heat, não sei se eu pegaria mais nada aqui nesse jogo. Acho que só isso, tá? Em relação a esse jogo, mercado bem fechado, tomar muito cuidado e bora lá pro próximo. Agora, Boston Celtics e Memphis Grizzlies, tá? Possíveis quintetos iniciais na tela. Jamoran, quem teve os Caldwell Pope, KCP, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr., Jock Landale, Derek White, Peyton Pritchard, Jalen Brown, Josh Minot e Nemias Queta, tá? Lembrando aqui, Tatum continua fora, obviamente. E aqui esses desfalques no time do Memphis Grizzlies, tá? Já chegando aqui em relação à pontuação, tá? Uma coisa que eu gosto muito são esses 21 pontos do Jaylen Brown, tá? 1,25, tá bem legal. Ele tem tudo para cobrir, assim como Jaren Jackson Jr., JJJ, para fazer 13 pontos, eu acho que tem um ótimo valor, tá? Dá até para explorar 15 pontos dele aqui. Em relação à pontuação, acho que também 15 pontos aqui do Derek White pode ser legal, tá? Nesse jogo. Acho que ele tem tudo para cobrir. E o Peyton Pritchard, ele vem de 2 jogos seguidos sem cobrir essa linha, tá? De 15 pontos, mas hoje pode ser o dia que ele cubra novamente. Então, ficar ligado, acredito que a pontuação de Boston vai ser bem dividida hoje. Que esses principais jogadores devem atingir as suas médias, tá? Em relação aí às assistências, gosto dessa linha do Moran, tá? 7 assistências, defesa do Boston tá longe de ser boa nessa temporada, mais ou menos ali, tá bem mediana. Então, 7 assistências dele aqui deve bater com uma certa tranquilidade até se ele jogar dentro do normal, tá? Em relação aos rebotes, não vou pegar absolutamente nada para nenhum dos dois times, tá? O que pode ser mais legal aqui são 5 rebotes de Jock Landale, mas com essa minutagem não sei se eu me arriscaria tanto assim, tá? Em relação às bolas de 3, eu dei uma olhada aqui mais cedo, não sei se teria nada tão interessante quanto só uma bola tripla do KCP, tá? Acho que nada além disso. Lembrando, galera, isso é o que eu sempre falo. Não é pra você pegar uma odd dessa, 1,25, e colocar uma unidade, não. Você junta 2, 3 coisas e aí faz a sua apostinha, beleza? Tiro de arbitragem tende a ser também aqui nesse jogo under faltas, tá? Então ficar ligado. Mas eu gosto muito dessa linha do Jaren Jackson Jr., tá? 4 lances livres, ele deve cobrar com uma certa tranquilidade, porque é um cara muito agressivo a sexta e tem tudo para chegar a esses 4 tentativas, tá? No mais, só isso mesmo e bora para cima. Chegando agora em New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers, tá? Possíveis quintas iniciais na tela. Drew Holiday, Shaedon Sharp, Tumani Cameron, Danny Avdija e Donovan Klinga. Lembrando que o Scooter Henderson continua fora, Matisse Thybulle também. Do outro lado, Jeremy Ferris, Trey Murphy, The 30, Sadiq Bey, Herbie Jones e Kevin Looney, tá? Zion, Jordan Poole e DeJounte Murray fora ainda desse time dos Pelicans, tá? Vamos lá. Começar falando aqui de pontuação, tá? Eu já gosto muito dessa linha do Shaedon Sharp, tá? Acho que ele é um jogador muito regular e que deve cobrir essa linha mais uma vez. Pô, falar a real pra vocês, eu gosto dessa linha do Trey Murphy, tá? Mas dá pra pegar até a linha baixa aqui. Deixa eu ver quanto é que tá. Pô, 16 pontos. Tá legal isso aqui, tá? 16 pontos, 1,22. Gostei dessa linha. Com essas ausências, o cara tem tudo pra assumir aí a pontuação do time. Tá fazendo isso e deve acontecer naturalmente novamente hoje, tá? Em relação à pontuação, não vou pegar mais nada aqui, tá? Em relação às assistências, pô, apesar da linha tá esmagada, tá muito esmagado, eu gosto dessa do Rodley, tá? 7 assistências, 1,62, eu acho que tem tudo para cobrir. Dá para pegar 6 assistências, por exemplo, eu acho que na Betano pode ser que tenha uma coisa mais legal aí, tá? Em relação às demais assistências, não sei se eu pegaria nada aqui. Talvez 3 do Alvarado, é um cara que tá recebendo mais minutos nesses últimos jogos e deve cobrir também essa linha. 3 do Trey Murphy também pode ser legal. Em relação aos rebotes, gosto dessa linha do Donovan Klinga, tá? 7 rebotes para ele aqui pode ser bem legal. Porque esse time dos Pelicans cede muitos rebotes. Em relação às bolas de 3, gosto dessa linha do Shaedon Sharp, 2 bolas triplas dele. Gosto dessa linha do Danny Avdija também, tá? E gosto muito, mas muito de uma bola tripla do Jeremy Ferris, tá? Eu acho que é difícil um jogo que esse cara não mata uma bola de 3. E ele é bola, tá? Pouca gente tá falando desse cara, é pouco midiático, mas ele joga bem e entra para matar a bola tripla, tá? É um quinto jogador aí nessa bola de 3. Em relação às faltas, a arbitragem que tende a ser um pouco faltosa, então ficar ligado. Acredito que tem tudo para ser um jogo over faltas, tá? O que eu acho interessante aqui nesse jogo, pô, eu acho que 4 lances livres do Trey Murphy é muito legal, tá?
ó, de 1,66. Eu acho que isso aqui vai subir para 4,5 até o horário do jogo. A arbitragem tende a ser faltosa, então eu não perderia essa aqui. Pode ser uma boa oportunidade. E nesse jogo é só isso. Bora para cima, que ainda tem muito jogo vindo por aí. Chegando aqui em mais um jogo, tá? Houston Rockets e Washington Wizards. Muito cuidado, atenção, tá? Muito cuidado nesse jogo aqui. Eu acho que esse jogo vai ser um amasso. Então, ficar muito ligado em relação ao que pode acontecer, tá? É óbvio que para o jogo ser um amasso, os jogadores vão ter que pontuar, vão ter que pegar rebote, mas a gente tem que ter cuidado, porque pode ser que não seja o jogador que a gente apostou, tá? Então, não vou pegar nada de pontuação nesse jogo aqui, já vou direto e reto no que eu vou querer, tá? Que pode ser legal aqui, esse handicap menos 9,5, Golden, mas é 10 pontos de vantagem. Sim, mas eu acho que eles vão cobrir. Eu acho que vai ser papo de jogo de 20, 30 pontos dentro do comum, ainda mais porque o Washington vem de um jogo muito cansativo contra o Detroit Pistons. Contra essa defesa não vai ter para o Washington. É contra o melhor ataque também do campeonato, que é esse do Houston Rockets. Então, na minha visão, menos 9,5 aqui é uma das melhores opções. E também outra boa opção que eu vejo muito valor é 10 rebotes do Alperen Sengun, tá? Para mim, não tem outra, não tem muito que tá comentando sobre esse jogo por causa disso. Se eu fosse pegar, pegaria só isso aqui. Dá para pegar ali, ó, 9, 8 rebotes do Sengun com esse handicap, tá? Até um handicap mais baixo. Aí para mim seria a bet ideal para esse jogo, tá? Em relação aqui aos quintetos, CJ McCollum, Trey Johnson, Keon George, Sean George, Chris Middleton, Alexa, Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun, tá? A arbitragem tende a ser um pouco faltosa, mas mesmo assim continuar ficando ligado em relação a isso nesse jogo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não sei se eu pegaria nada, as linhas estão muito esticadas. Provavelmente não pegaria nada. Então, vamos ficar ausente só esses rebotes do Sengun e esse handicap para esse jogo aqui. E bora para cima, que agora é San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Nesse jogaço aqui que eu acho que promete ser muito interessante, tá? Apesar do Golden State ter tomado uma lapada do KC Thunder ontem, prejudicando até a nossa super odd. Eu acho que o time do Golden State tem tudo para equiparar esse jogo de hoje, tá? Possíveis que tem iniciais na tela: Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green, quem tem post, De'Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama, tá? Lembrando aqui o Horford como questionável, Dylan Harper continuando fora, tá? O que é que eu acho legal aqui nesse jogo? Vamos lá. 20 pontos de De'Aaron Fox, eu acho que ele tem tudo para cobrir, tá? Porque é um jogador que sempre gosta de jogar muito contra o Golden State, então tem essa rixa desde que ele jogava ali com o Sacramento Kings, deve chegar em 20 pontos mais uma vez. Dá para explorar 15, tá? Quer jogar safe, ficar tranquilo? Explora o 15 aqui que é interessante. Stephen Curry, gosto dessa linha de 20 pontos dele, dá até para explorar a linha mais baixa, tá? Que fica mais interessante ainda, 18 pontos ali. Mas eu acho que essa de 20 pontos tem muito valor e tem tudo para cobrir também, tá? Em relação à pontuação, só isso, não vou me arriscar mais em muita coisa. Em relação às assistências, falar a real para vocês, eu gosto dessa linha de 3 assistências do Stephen Curry, tá? Ele veio de 0 ontem, mas contra a melhor defesa da liga aí praticamente do OKC, que ainda estava desfalcado, tá? Ontem. Então, 3 assistências do Curry deve ser bem legal aqui nesse jogo, tá? Em relação às demais, não vou pegar nada. Rebotes, eu gosto dessa linha do Wemby, tá? Acho que ele tem tudo para pegar 10 rebotes. Deve pegar mais uma vez, ainda mais porque o Golden State tem essa dificuldade com os reboteiros adversários, tá? Fora isso, não pegaria mais nada. Em relação às bolas triplas, gosto dessa linha do Devin Vassell. Acho que ele tem tudo para cobrir. Quando o cara joga em casa, ele cobre essa linha em praticamente 100% dos jogos. Se não cobriu em 100%, esse jogo aqui eu sei que foi fora de casa, mas esse aqui eu não tenho certeza se foi em casa, tá? Mas praticamente dentro de casa o cara é unanimidade, deve cobrir essa linha em mais uma vez nesse jogo de hoje, tá? Em relação aqui aos lances livres, tá? A arbitragem que tende a ser bem faltosa nesse jogo, tá bem faltosa mesmo, então ficar ligado em relação a isso. Um, Jimmy Butler, 6 lances livres, eu acho que isso aqui tá dado, tá? Eu acho que ele tem tudo para cobrar e vai cobrar esses 6 lances livres. É um cara que joga muito próximo ao garrafão e deve cobrar esses seis lances livres aqui com uma certa tranquilidade, tá? Em relação aos demais jogadores, eu pegaria 4 de Aaron Fox também aqui, tá? Tá legal. Em relação a esse jogo, é só isso. E bora pra cima, que hoje tem muito jogo ainda pela frente, mano. Não acaba mais.
Agora em Dallas Mavericks e Phoenix Suns, tá? Possíveis quintetos iniciais na tela: Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O'Neal, Mark Williams. Do outro lado, Randall Williams, Cooper Flag, PJ Washington, Anthony Davis como questionável, Daniel Gafford ficar ligado, tá? Aqui também Derek Lively como questionável, Jalen Green continua fora. Tá falando de pontuação, eu gosto dessa linha do Booker, tá? Ele vem de 3 jogos seguidos sem cobrir essa linha, mas acho que hoje é um momento perfeito. Essa defesa de Dallas eu não confio, não sei se dá para pegar aqui um favorecimento para essa defesa de Dallas, e o Devin Booker, como o scorer que ele é, ele deve cobrir essa linha, dá até para explorar esses 28 pontos aqui dele, que eu acho que tem tudo para bater, tá? Em relação à pontuação, não sei se eu pegaria mais alguma coisa. Se o Anthony Davis voltar e não tiver limitação de minutos, mas não acredito que ele vai ter, tá? Sendo bem sincero com vocês, então não vamos nem comentar nada sobre o Anthony Davis aqui. Vamos dar uma olhadinha nas assistências. Eu gosto dessa linha do Grayson Allen, acho que tem tudo para cobrir essa defesa do Dallas. Falo novamente, não é tudo isso na minha visão. E ele deve chegar a essas 3 assistências aqui com uma certa tranquilidade, tá? Em relação a rebotes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pô, eu gosto dessa linha do Cooper Flag, tá? 5 rebotes, ainda mais tendo em vista que o Anthony Davis pode ficar fora do jogo. Se ele ficar consistente, isso aqui é legal. Mesmo que ele vá, eu acho que o Cooper Flag tem tudo para pegar essa linha aqui no dia de hoje, tá? Nessa noite de hoje. Em relação às bolas de 3, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pô, tá um pouco congestionada, tá? Não sei se eu pegaria nada, não. Não vou pegar absolutamente nada. Trio de arbitragem, tá? Tende a ser um pouco faltoso. É um pouco em cima do muro, mas tende a ser um pouco faltoso. Mas ficar ligado, porque esses árbitros, esse trio em específico desse jogo tende a ser um pouco traiçoeiro em relação às faltas, tá? Se fosse para pegar alguma coisa aqui, talvez eu pegaria 4 lances livre cobrado do PJ Washington, tá? Nada mais além disso, principalmente se o Anthony Davis não for pro jogo, tá? Então, mais 3,5 tá legal aqui. Se o Anthony Davis for confirmado, só deve subir. Então, esperar as stats oficiais no geral nesse jogo. E é isso, bora pra cima. Chegando aqui agora, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers. Tá um jogo tanto quanto complicado. Ficar ligado nisso aqui, o OKC tá voando muito. Os caras destruíram o Golden State Warriors ontem e os principais nem jogaram o último quarto, ou seja, podem estar descansados. Apesar do back-to-back, não foi aquele back-to-back sofrido. Se tivesse sido um jogo ontem de prorrogação, alguma coisa, eu ficaria um pouco acharia esse jogo um pouco mais equilibrado, mas aqui eu ainda vejo um favorecimento muito grande pro OKC. O time tá voando, tá tá se encontrando, e vou falar, tá? O Jalen Williams voltando, vai ser difícil tirar o título desses caras jogando dessa maneira, tá? Se eles continuarem dessa toada, porque é um time que tem uma característica muito forte por ser muito consistente, tá? Caso não mude muita coisa, se não tem lesão para atrapalhar, esses caras vêm pro bicampeonato esse ano, tá? Vamos lá. Handicap não tem muito segredo, não. Aqui é o mínimo, tá? OKC menos 1,5, ou dá até pra pegar a vitória. Nossa, a vitória tá linda, tá? Podendo abrir 20 pontos de vantagem pra pagar. Acho que na vitória aqui é o mais interessante, o 1,35. Vamos só comentar sobre os possíveis quintetos aqui. Luka Doncic, Austin Reeves, Marcus Smart, Rui Hashimura, DeAndre Ayton. Chega os Alexander Case, Warren Bullens, Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, tá? Lembrando que o Lu Dort, o Aaron Wiggins estão como questionáveis, e o Jalen Williams, tá? O Jalen Williams agora como duvidoso, não deve estrear hoje, mas deve vir essa semana e até domingo deve jogar aí no próximo jogo do Thunder. Pode ser que ele apareça como jogador aí disponível, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação, apesar disso, eu gosto dessa linha dele, tá? 30 pontos, Luka Doncic deve chegar a essa pontuação. É o que eu falo, tá? A gente tá apontando uma vitória do OKC, mas não dá para descartar tendo Luka Doncic do outro lado. É um cara absurdo e que pode resolver o jogo pro Los Angeles Lakers, tá? Eu gosto dessa linha do Austin Reeves também, 20 pontos dele aqui, 1,50, tá legal, dá para até explorar a linha baixa dele aqui, tá? Acho que não é nenhum exagero, 17 pontos, tá bem legal. 26 pontos do Shea também, bem interessante, 1,25, e até esse do Doncic aqui, 26 pontos, tá? Se juntar os dois aqui, já dá uma odd legalzinha, ó, 1,58, e se você colocar outra coisinha ali, dá para melhorar mais ainda. Vamos lá. Em relação à pontuação, só isso aqui. Em relação às assistências, tá? Eu gosto dessa linha do Hartenstein, de 3 assistências aqui dele. Acho que ele tem tudo para cobrir nessa noite de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Não, não vou pegar nada aqui em relação ao Luka Doncic, em relação aos rebotes. Também vou me ausentar. Na verdade, uma coisa que pode ser legal são 7 rebotes do Luka Doncic, tá? Eu acho que ele tem tudo para pegar hoje. Esse time do OKC tem uma transição muito rápida e o Doncic no posicionamento que ele fica, o matchup é bem favorecido para ele pegar
Esses 7 rebotes, já que o DeAndre Ayton deve segurar bastante o Hartenstein, principalmente nessa dominância de rebotes, senão o Lakers vai sofrer ainda mais, tá? Em relação às bolas de 3, pô, o mercado tá um pouco tanto quanto fechado aqui, mas se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria 2 bolas triplas do Lugens Dort, tá? Que eu acho que hoje tem tudo para cobrir em cima dessa defesa do Los Angeles Lakers se ele for pro jogo. A arbitragem muito faltosa, tá? Extremamente faltosa. Eu acho que isso aqui vai ser um jogo de muitas faltas. E aí a gente já chega aqui. Eu gosto dessa linha de 10 tentativas de lance livre aqui pro Shai Alexander. Acho que tem tudo para bater. Assim como tem tudo para bater 10 lances livres do Luka Doncic, tá? Outra coisa que pode ser legal são 2 lances livres do DeAndre Ayton. Com essa arbitragem eu não tenho dúvida que ele tem tudo para cobrar. E 4 lances livres também do Chet é legal, tá? Eu acho que o Chet aqui pode ser o mais interessante de todos os outros 3, de todos os 4, na verdade, né? Que eu falei. Acho que o Chet pode ser o mais legal aqui, tá? Então, nesse jogo é só isso. Ficar também atento ao mercado de faltas em outras casas de aposta. Já que a Bet365 fez o favor de extinguir. Eu acho que tava tomando muito fumo nesse mercado de faltas, no mercado de turnover que eles tiraram também, porque não tem nenhuma motivação. Mas é isso, tá? Fica aqui a minha revolta com a Bet365 ter tirado esses mercados. Tirou uma análise do nosso vídeo e bora lá para os próximos últimos 2 jogos, tá? Chegando aqui agora no penúltimo jogo de hoje, tá? Sacramento Kings e Atlanta Hawks. Um jogo que é uma incógnita, tá? Esse time do Sacramento vem de um back-to-back, não tá jogando nada bem, o time não se encontra, não consegue se encontrar mesmo completo. Vamos só dar uma olhadinha nos quintetos iniciais aqui possíveis, tá? Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Zachary Richards, Jalen Johnson e Porzingis. Lembrando que o Alexander-Walker aqui como questionável. Dennis Schroeder, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa e Domantas Sabonis, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, o que é que eu acho que dá para explorar? 15 pontos do DeRozan, acho muito legal. Acho que isso aqui tem muita chance de bater, tá? Odd 1,23. Outra coisa que eu acho bom também, 13 pontos aqui do Nickeil Alexander-Walker, caso vá para o jogo. E 16 pontos de Jalen Johnson também, bem legal, tá? Em relação às assistências, o que é que pode ser explorado aqui? Pô, com certeza 3 assistências do Sabonis, isso aqui tem tudo para cobrir essa linha, tá? Tem tudo para bater. Não tenho dúvida que é uma boa opção. Só isso nas assistências, rebotes também gosto dessa linha de Sabonis, apesar dele ter pego 8 ontem, pegou 8 porque teve problema de falta. Se tivesse jogado normal, quase não pegou rebotes e quase chegou aos 10, tá? Perdeu muitos rebotes ali durante o jogo e teve problema de faltas. Acho que hoje isso não vai acontecer, apesar de a arbitragem houve faltas nesses últimos 2 jogos, tá? Na verdade, nesses últimos 3, né? Que o do Lakers também, para mim, é a arbitragem mais faltosa da noite. Vamos aqui. Em relação à bola de 3, tá? Acho que vai ter muito volume o time do Sacramento Kings. O DeRozan tem tudo para matar uma bola tripla. Acho que ele deve matar sim, tá? O time do Atlanta cede muitas tentativas de 3 pontos e eu vou até dar uma olhada aqui nesse mercado, ver como é que tá a linha dele, do Sabonis. Pô, eu gosto dessa linha aqui, tá? 2 tentativas do Sabonis, eu acho que ele vai tentar. A defesa do Atlanta tá longe de ser interessante e eles vão pagar esse arremesso do Sabonis, que não tá com aproveitamento tão alto, então 2 ele deve tentar sim, tá? Em relação aos lances livres, a arbitragem, que é muito faltosa, tá? Gosto dessa linha do Jalen Johnson aqui, 4 lances livres pra ele cobrar, acho que tem tudo pra ele chegar à linha do lance livre ali e cobrar esses 4, tá? 4 dos Sabonis também gosto bastante. Só isso aqui nesse jogo. Não vamos nos alongar muito, nem se arriscar demais. Bora lá, que o último jogo vem aí. E chegando agora no último jogo, tá? Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Lembrando que a bola sobe meia-noite e 40. Esses jogos estão tardes, hein, mano? Ontem, na verdade, hoje, né? Tivemos um jogo aí iniciando de 1h10 da manhã, mano. Terminando quase 4 da manhã. E agora hoje, meia-noite e 40, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação desse jogo aqui, eu gosto muito dessa linha do Jamal Murray, tá? 20 pontos. Dá até para pegar a linha baixa dele aqui, 17 pontos. Acho também que tem tudo para bater, tá? Em relação às assistências, o mercado tá um pouco fechado nesse jogo. Não vou pegar nada nas assistências, tá? Em relação aos rebotes, eu acho uma imoralidade. 10 rebotes do Jokic está 1,43. Ah, goleiro, mas o Ivica Zubac está do outro lado. Sim, mas se o Jokic vai pegar ou não, eu não sei. Mas que isso aqui tem um valor absurdo, tem, pô. 1,43, 10 rebotes do Jokic pra mim não existe, tá? Pô, olha isso aqui. Isso aqui é uma entrada linda, tá? 10 rebotes do Jokic com 15 pontos do Jamal Murray, com certeza pegaria aí sem maiores problemas, tá? Em relação aqui ao time do Clippers, não vou pegar nada nos rebotes vou focar 100% no Jokic, tá? Em relação às bolas de 3, vamos lá. O que é que dá pra gente explorar aqui? Será que dá pra gente explorar alguma coisa? Dá, com certeza.
uma bola tripla do John Collins deve acontecer. Só para comentar, tá? Os quintetos iniciais aqui: Jamal Murray, Christian Brown, Cameron Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic, James Harden, Chris Dunn, Derrick Jones, John Collins, Ivica Zubac, tá? Bradley Beal e Kawhi Leonard fora. Em relação aqui às bolas de 3, eu acho que uma do John Collins tem tudo para bater. Não vou pegar nada mais além disso aqui nesse jogo, tá? Em relação à arbitragem, a arbitragem também faltosa, tá? Esses últimos jogos aí com a arbitragem muito faltosa. Acho que o Aaron Gordon deve cobrar 4 lances livres aqui. Isso aqui tá muito legal, tá? Uma linha, uma odd de 1,83 para isso aqui tem muito valor. Deixa eu dar uma olhadinha mais em alguma coisa aqui. Não, só isso mesmo. E nesse jogo é por aí, por essa linhagem, tá? E vamos lá, que por hoje foi, né? Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like e ativar as notificações aí. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui no YouTube. Estamos chegando aí a quase 300 inscritos, então dá essa força, aperta no botão vermelho, é de graça, tá? Lembrando, grupo free na descrição, estamos chegando quase em 2.200 pessoas lá. Grupo VIP também, se você quiser assinar, aqui na descrição, tá? Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem assistiu até aqui, comenta. Godeiro Tips é brabo, tá? Comenta para nós aí, só para eu saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Beleza? Muito obrigado pelo seu acesso. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até amanhã.